Nossa, achei que tu não querias mais a nossa presença. Pedro Pacífico voltou, mas não nos abandonou, não, porque Nunca a distância aparecia também. Mas tenho saudades desse encontro Sempre esteve. presencial. Agora eu vou ficar um bom tempo aqui. Gostamos aqui, colados. A parada do orgulho LGBT+, ou LGBTQIA+, ocorreu no fim de semana em São Paulo, mas esse é um tema que temos que abordar todos os dias do ano. Como é que a literatura, como é que a cultura, como é que esse mundão que nos entretém com saúde mental aborda a representatividade, Pedro? Exatamente, é de uma extrema relevância e a literatura tem um papel bem importante também quando a gente fala da conscientização, da representatividade. E se você me perguntar desde quando há na literatura, né, referências homoeróticas, de desejo e paixão de pessoas pelo mesmo sexo, isso não é recente. Na verdade, isso é quase tão antigo quanto a própria literatura. Por exemplo, se a gente volta 600 anos antes de Cristo, no século 6 a.C., a gente tem a poeta Safo, que vem da ilha Lesbos, e ela escrevia sobre esse desejo, essa paixão entre mulheres. Não é à toa que daí que surgem as palavras sáfica e lésbica. Ah, jura? Porque você falou o nome da ilha era Lesbos. Lesbos. Então isso serviu de referência. Vem da ilha lésbica. Que interessante. Ou seja, a gente já tem essa presença na literatura há muito tempo. Mas é importante lembrar que nem o termo homossexual, gay, isso não existia naquela época. Era algo diferente a forma como isso era visto. Não tinha uma condenação, não existia uma igreja, né, para condenar aquilo como um pecado. E depois, com o tempo, isso foi mudando, passou a ser condenado, mas a gente tem um retorno dessas temáticas na literatura, mais para o final, começo, na verdade, do século XIX, surge, inclusive, já no final do século XIX, no Brasil, um dos primeiros romances considerados, né, LGBTQIA+, de um romance entre dois homens, que é O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, em 1895. E muita gente nem sabe, nunca viu nem falar desse livro, exatamente. Tem uma importância muito grande. Depois foi censurado durante o Estado Novo, aí voltou a ser publicado. E nesse mesmo ano de 1895, você vê como as coisas estão acontecendo em paralelo no mundo. Oscar Wilde foi condenado por atos de indecência, né? Por ter relações com outros homens. Que loucura! E o que foi utilizado contra ele nesse julgamento? O livro dele, O Retrato de Dorian Gray. Exatamente, porque teria, e acho que até a gente pode... É maravilhoso, hein? Leiam o retrato. Eu trouxe aqui, vai lá, meu querido. Eu trouxe aqui, porque é um livro que, assim, se a gente lê hoje em dia, a gente nem percebe. Uma coisa muito delicada. Não, nem me ocorreu. Exatamente, mas foi muito censurado na época, já pela possibilidade de ter relações. Então a gente vê a importância de autores no momento em que aquilo era proibido, ele foi condenado no final, de escreverem sobre essas paixões. Não é que não existiam, né, pessoas homossexuais que nasceram daquela forma. Não, isso só era reprimido. Inclusive, se a gente pega aqui essa edição do Retrato de Dorian Gray, a gente tem a edição anotada e sem censura. É linda. Porque ele foi censurado. Então, isso em 1890, quando foi publicado. Em 1895, ele é condenado. E aí, isso começa a surgir mais e mais na literatura. Eu trouxe um pouco de alguns momentos da literatura. Quando a gente vê aqui o Quarto Giovanni, que é um grande exemplo da literatura LGBTQIA+, publicado em 1956. O autor, que é James Baldwin, um dos maiores autores norte-americanos, ele era um homem negro e escrevia muito sobre questões raciais. Mas aqui é interessante porque ele só traz personagens brancos. E por quê? Porque na época ele até fala, a questão já da sexualidade era tão delicada, e juntar uma outra questão tão delicada como a da raça, ele optou por só focar em uma, não, só pra gente ver como... Que tristeza, né? Meu Deus, quanta dor. O editor, naquela época, sugeriu para ele que ele queimasse o livro, né? Que ele não publicasse aqui. E com o tempo a gente vê um avanço nas discussões, nas temáticas, né? A importância de movimentos como a gente teve aqui recentemente, né? A parada do orgulho LGBT, para ter literatura um pouco mais contemporânea e mais livre. Porque quando a gente vê aqui como era tratado o tema, era uma forma muito mais sutil, né? Menos exposta mesmo, porque isso não podia, o autor ficava com medo. A gente tem, que eu gosto muito desse livro, Fun Home, que é uma história em quadrinhos, né? História em quadrinhos pode ser lida muito por adultos, a gente tem exemplos maravilhosos, inclusive Persépolis, que a autora faleceu semana passada, mas aqui no Fun Home a gente tem uma memória de uma mulher
em relação à sua sexualidade, descoberta, uma mulher lésbica. É um livro muito bom, que eu gosto muito. Que lindo. E a gente vai depois para o Brasil com A Palavra Que Resta, um romance recente do Stênio Gardel, que é muito lindo esse livro. Vai contar a história de um homem que aos 71 anos, ele decide aprender a ler para poder ler uma carta que a sua paixão, um homem, porque a gente tinha se apaixonado na adolescência, tinha escrito para ele e ele não sabia ler, então ele não tinha lido. E ele não pôde viver aquela paixão. E ele guardou aquilo com ele, aquela carta, e ele começa então a buscar e aprender a ler. Então, a gente percebe a relevância mesmo, né, da literatura LGBT, na representatividade, para mostrar que as pessoas não estão sozinhas, que aqueles sentimentos de, né, não me adequar à sociedade, da sociedade esperar algo diferente de mim, não é solitário. Muita gente está vendo aquilo e já há muitos e muitos anos. Você vê que interessante, literatura aqui representando esse movimento social. E hoje em dia, só para encerrar aqui, muita gente fala assim, nossa, parece que hoje em dia nunca teve tanto gay, né? Tanta lésbica. Ô, gente, as pessoas só eram reprimidas. Exatamente. Só isso. Aliás, a psicanálise explica muito a violência de muita gente homofóbica, reprimindo algumas coisas. E hoje a gente pode, pelo menos, ler na história do outro e entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? E sobre o outro, que é muito importante. Eu fico tão à vontade com você que eu já ia dar mais um beijinho, parecendo aqueles programas de curiosidades, que fica assim, obrigada, querida. Pode dar, pode abraçar. Aqui, Pedro, obrigada, Pedro. Esse foi mais um Leitura do Fato. Eu vou me embora, eu vou te abandonar aqui, mas sozinho você não tá. Você tá com a literatura, nunca, acabou? Nunca tô sozinho. Sempre acompanhado.